Olá, no programa de hoje eu vou contar a história do considerado o maior, mais perverso, sádico e monstro da história. O programa de hoje é sobre Albert Fish. Mesmo, mesmo entre tantos psicopatas, serial killers abomináveis, um nome se destaca entre eles. E é o Albert Fish. Vários elementos fazem com que esse assassino, que foi da Grande Depressão, um ser especialmente monstruoso. Para começar, o Albert Fish, além de ser um pé crônico, que atacava exclusivamente crianças. Além disso, ele era um sádico sem rédeas, que não apenas estupra e matava as suas pequenas vítimas, como as sujeitavam a diversas, inúmeras torturas. A necessidade do Albert Fish de infligir dor se estendia até a ele mesmo. Ele era um dos raros que é tanto sadomasoquista quanto masoquista. Ele sente prazer infligindo dor e ele sente prazer sentindo dor. Isso é um caso raro. Ele não era apenas um sádico, como eu disse, né? Ele era um masoquista fervoroso. Contratava mulheres para amarrá-los e açoitá-lo. Isso mesmo, amarrar e açoitar. Quando não havia ninguém disponível para o trabalho, ele se autoflagelava com o que tivesse por perto. Enfim, especialmente pregando pregos em uma parte do seu corpo, alfinete nos seus órgãos genitais. O que ele pudesse fazer para ter uma dor extrema, ele fazia. O caso do alfinete dentro que ele colocava no órgão genital foi tão absurdo que não acreditaram e tiveram que fazer um raio-x para ver as agulhas lá dentro. Outra coisa, ele tinha várias parafilias. Parafilias são comportamentos sexuais distorçantes. Não que você tenha isso e você é um criminoso, não. O termo é só para colocar uma prática sexual fora do padrão comum, como tem pessoas que gostam de asfixia erótica, entre outros. Aí o termo é parafilia. Mas isso não é crime. O crime é o que ele faz, que é de forma que a vítima não tem, a vítima não concedeu permissão. Tanto que dentro do BDSM, que é bondage, sadomasoquismo, submissão, acho que eu falei só a ordem que não falei correta, existem inúmeras parafilias, mas o principal é o consenso entre ambas as partes. Geralmente um é sádico e o outro é masoquista. Geralmente tem essa hierarquia. Mas o que prevalece é, claro, né, ambas as partes aceitarem esse tipo de relacionamento e a prática do tipo de parafilia. No caso do Albert Fish, além do sadomasoquismo, eram apenas duas, tá? Das suas várias parafilias. Ele costumava também praticar a urofilia. A urofilia é a fascinação pervertida pela urina. No caso do Albert Fish, envolvia forçar os meninos a urinar nele e também bebia a urina. E aí vem outra, que ele também tinha coprofagia. Acho que vocês já estão pegando o que é, né? É isso mesmo. Ele sentia prazer em comer fezes humanas. O Albert Fish, ele era um escritor compulsivo, tá? Escritor de notas obscenas, tá? Ele comentava principalmente sobre os crimes que ele cometia. Ele foi preso já com uma certa idade, então não se tem nem noção da extensidade de quantas vítimas, quantas crianças ele abusou, torturou e matou. Não conseguiu ter um registro exato. Ele gostava de se deliciar seus correspondentes com as descrições explícitas, tá, de suas atrocidades. Tem uma em particular, que é uma carta onde ele relata os horrores que tinha perpetrado contra um menino de 4 anos, chamado Billy Gaffney, depois de sequestrá-lo da casa, né, dos pais dele, e levá-lo a um aterro sanitário. Mas vamos conhecer um pouco da história do Albert Fish, pra gente entrar mais fundo nos seus crimes. Esse vídeo vai ter parte 2, porque é muita coisa. Um grande alerta de gatilho, tá, daqui pra frente. Vou descrever algumas coisas que foi dita por ele, e isso pode ser temas frágeis tanto por conta de crianças, animais, então fica o alerta de gatilho, tá? Como eu disse, ele era um escritor fervoroso. Para você entender um pouco dessa mente tão perturbada, será que é possível entender um ser humano desse? E uma dessas escritas, ele relatou: levei o garoto G até lá, no caso, né, o aterro sanitário. Tirei a roupa dele, amarrei-lhe as mãos e os pés, e amordacei com um pedaço de pano sujo que encontrei no lixão. Depois, queimei suas roupas, joguei seus sapatos no lixo, então voltei e peguei o bonde para 59 Street, às 2 da manhã, e caminhei de lá até para casa. No dia seguinte, por volta das 2 às 14 horas da tarde, peguei ferramentas e um chicote bom e pesado, fabricação caseira, de punho curto. Cortei com um dos meus cintos ao meio, e esta metade em 6 tiras, de cerca de 20 centímetros de comprimento. Picoteei suas costas nuas até o sangue escorrer pelas pernas, cortei suas orelhas, nariz, sua boca, de orelha a orelha. Arranquei seus olhos. Ele estava morto nesse ponto. Enfiei na barriga, encostei minha boca para beber seu sangue. Agora eu vou te contar um pouco sobre a infância e criação de Albert Fish. Albert Fish, que na verdade se chamava Hamilton Fish, ele vem de um ramo de família caracterizado pela pobreza e pela psicose. Quando tinha 5 anos, sua família, sem condições de criá-lo, mandou para um orfanato público. Lá, Fish teve uma professora cuja forma preferida, né, de punir era despir os seus protegidos e espancar seus corpos nus, enquanto outros meninos e meninas assistiam. Fish saiu dessa experiência com uma educação peculiar. O que ele aprendeu, como disse mais tardiamente, foi desfrutar de tudo que doía.
Aos 28 anos, Fish vivia uma vida irregular, trabalhando como vários bicos, pintor de parede, etc. Casou-se com uma mulher de 19 anos e acabaram o abandonando trocando por outro, deixando sozinho para cuidar de 6 filhos. Ele era um pai e avô dedicado, por incrível que pareça. Ao mesmo tempo, nutria outros sentimentos em relação a crianças. À medida que envelhecia, Fish ficava cada vez mais possuído pelo que descreveu, né? Um desejo pelo sangue delas. O delas é as crianças. Como eu disse, até hoje ninguém consegue prever o número de vítimas que o Albert Fish ceifou, né? Mas parece certo dizer que ele molestou várias centenas de crianças, né? E assassinou pelo menos 15 delas, pelo menos. A maioria eram crianças de bairros pobres, muitas de suas vítimas eram negras e as autoridades não davam tanta prioridade na época. Mas isso mudou com o desaparecimento, 6 anos depois que ele começou a praticar, isso mudou com o desaparecimento da garota Gracie Bundy. O caso da Gracie, ele é bem interessante. Foi um dos casos que fez com que ele fosse pego. Na verdade, o Albert Fish ele não visava a Gracie como sua vítima. Ele visava o irmão dela, que era mais velho. O irmão dela tinha postado que procurava emprego. E Albert Fish correspondeu dizendo que tinha um emprego para ele. E foi até a casa dele, na intenção de trazê-lo consigo, né? E cometer suas atrocidades e, por fim, matá-lo. Porém, quando ele chegou lá, o rapaz ele não estava. O Edward Bundy, que era um jovem saudável, vigoroso, ele não estava. Quem estava era a mãe dele. E aí convidou para entrar, né? Para que ele jantasse, já que seria o futuro empregador do seu filho. E nesse meio tempo, o membro mais jovem da família apareceu, toda feliz, saltitando, que era Gracie. E aí ela veio, começou a conversar com ele, ela muito linda, ele se encantou, botou ela no colo, e aí ele começou a criar uma história. Ele se virou para os pais da criança e disse que uma das suas sobrinhas teria uma festa naquele dia, e se ele poderia levar a Gracie para essa festa. E aí você se pergunta, que pai deixa isso? Gente, era uma outra época, as coisas eram totalmente diferentes. A menina ficou super animada, o pai não queria de início, a mãe ficou um pouco relutante, mas ele era um senhor agradável, um senhor com uma aparência frágil, e eles não viram maldade nenhuma, e deixaram que ele levasse a Gracie, junto com ele. Os pais perceberam, né, ficaram desesperados, acionaram a polícia. Em novembro de 1934, tá, os pais, a mãe de Gracie, ela recebeu uma carta de um anônimo, tá, dizendo que eu vi uma história de uma fome na China, né, onde pegava crianças para levar para a China. E dentro dessa carta ele continuou falando. Eu os visitei no número 406, na West Fifth Street, que é o endereço da Gracie. Almoçamos. Gracie sentou no meu colo e me beijou. Eu me convenci a comê-la. Com a desculpa de levá-la a uma festa, eu a levei para uma casa vazia em Winchester. Lá, asfixiei até a morte. Depois cortei em pedacinhos para poder levar a carne para os meus aposentos. Cozinhei e comi como era doce e terno seu pequeno lombo assado no forno. Uma outra parte, o Albert Fish, ele também era canibal. Por meio de uma investigação à moda antiga, né, a carta foi rastreada e Albert Fish foi preso. Ele confessou e a confissão dele, que foi detalhada, chocou todos os policiais, a população, a mídia. Nessa declaração ele fala que o alvo dele não era Gracie, era o irmão da Gracie, o Edward, né? Mas ele fala que no momento em que viu a pequena Gracie, entretanto, mudou de ideia. Escondendo-se atrás de uma porta, chamou a Gracie nessa casa abandonada e esperou até que ela subisse. Quando ela chegou, ele saltou por trás da porta e estrangulou, ajoelhando-se sobre seu peito, atingindo o ó 2 vezes enquanto a matava. Então, cortou o corpo da menina em pedaços, se desfez dele em vários lugares ao redor da propriedade, conservou, entretanto, alguns pedaços do corpo, em que embrulhou em um jornal e levou consigo de volta à sua cidade. E ele fala que cozinhou a carne, tá, em uma panela com cenouras, cebolas e tiras de bacon, consumindo avidamente a mistura infernal por mais de uma semana. Como eu disse, né, que entre suas confissões incríveis, ele explicou que uma das suas formas favoritas de gratificação sexual consistia em introduzir agulhas de costura na sua genitália. Ele ia colocando e ele colocou várias. Por fim, Fish foi condenado, considerado culpado e sentenciado à morte. Numa quinta-feira, foi na quinta-feira, 16 de janeiro de 1936, Albert Fish foi para a cadeira elétrica e se tornou o homem mais velho a ser eletrocutado em Sing Sing. Enquanto estava na prisão, Albert Fish foi submetido a vários testes psiquiátricos que concluiu que a vida de Fish tinha sido de uma perversidade sem paralelo, impossível medir a perversidade, periculosidade, a insanidade desse ser que obviamente não é humano. Fish também escreveu algumas das suas atividades favoritas. Como eu disse, ele era tanto sado como masoquista, tá? Então ele enfiava algodão encharcado com álcool em seu reto e botava fogo. Ele introduzia o talo espinhento de rosas no pênis. Se olhar no espelho e retirar a rosa e comer as pétalas, o satisfazia muito e o levava quando os carcereiros notaram que Fish tinha dificuldade para se sentar, ele explicou que gostava de enfiar agulhas de costuras na genitália e deixá-la lá. Foi quando ninguém acreditou, fizeram o raio-x e comprovava as agulhas lá, né? Digno de nota, tá, gente? Que nenhum histórico de caso, seja nos anais jurídicos ou médicos, contém registros de um indivíduo que possua todas essas anormalidades sexuais. Por conta disso, ele é considerado o maior, mais monstruoso, mais perverso psicopata serial killer do mundo. Não é só dos Estados Unidos, é do mundo.
E esse foi o True Crime de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um caso extremamente triste de contar. Foi muito triste também de ler e eu excluí muita coisa porque ia ter muitos gatilhos. Eu excluí muita coisa mesmo, é uma história bem abrangente. Provavelmente vai ter uma parte 3 trazendo alguns outros detalhes sobre ele, sobre as cartas que ele escreviam. Tem livros sobre muitos livros escritos sobre Robert Fish, porque ele era realmente totalmente, ele não se encaixava em nada e ele tinha todas as características negativas das parafilias, da psicose, de tudo. Espero que você deixe um comentário, curta o vídeo, se puder salva, tá? Quiser alguma outra história, é só deixar aí que eu conto. E esse foi o nosso True Crime de hoje. Albert Fish, o maior monstro da história.